Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu quero bater um papo um pouquinho diferente com vocês, sem roteiro. Esse vídeo ele é muito mais um desabafo das dificuldades que passa o empreendedor do que é necessariamente um conteúdo que eu venha passar uma lição para vocês aqui. Enfim, por que eu estou gravando esse vídeo? Não sei se você sabe, mas eu estou com o propósito de até o final do ano ter postado 100 vídeos aqui no YouTube e no Spotify. Só que, cara, isso dá um trabalho absurdo. Você criar 100 vídeos, e são vídeos longos, de 15 minutos pra frente, em média. E hoje, em especial, é um dia que eu não tava com vontade nenhuma de gravar. Nenhuma. Estou sem vontade nenhuma. Só que eu tô aqui porque eu me comprometi com a minha família, eu me comprometi com a minha audiência, com os meus clientes, dizendo que eu ia criar todo dia um conteúdo aqui pro YouTube, tá? E pro Spotify. E quando eu fui escrever a pauta de hoje, cara, eu tô totalmente sem motivação. Hoje especificamente, por quê? Porque tem uma semana que eu me mudei de residência, então aquele caos na vida em casa, tá? Consequentemente, o tempo de trabalho foi menor, e aí algumas coisas aqui na empresa acumularam para eu fazer, então eu paro para ver a minha agenda de demanda operacional, tá com muito mais coisa do que eu tinha há um mês atrás. A minha equipe tá bem, mas eu, Willy, tenho que fazer muitas coisas que o prazo agora é pequeno, tá? E além disso, cara, aconteceram várias pequenas coisas no dia a dia que vão minando a gente em termos de motivação, em termos de seguir fazendo o que tem que ser feito. Só que quando você empreende, cara, você não tem muita opção a não ser seguir remando, tá? Por isso que esse vídeo aqui ele vai ser muito mais um bate-papo do que um conteúdo. Vou te dar um exemplo bobo agora. Antes de gravar o vídeo, eu fui pensar assim, cara, eu vou falar o que no vídeo? Eu falei, não sei, eu vou ligar a câmera e vou falar o que eu tô sentindo, vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui o que tá acontecendo nos últimos dias, a correria. E aí, quando eu abri a porta do banheiro aqui do escritório, tinha um pequeno vazamento de água no banheiro. Então, ou seja, além de estar na correria, no turbilhão, vou ter que me virar para encontrar alguém, agora à tarde, para dar um pulo aqui no escritório para ver essa questão do vazamento, que senão o piso inteiro vai embora, né? Enfim, então esse é um pouco do dia a dia do empresário, sabe? A gente acorda e dorme sem muitas certezas, por mais que a empresa esteja indo bem, e tá indo muito bem. Só que, cara, empreender é uma escolha muito arriscada, e às vezes até um pouco irracional, porque você coloca a tua vida em risco, o teu patrimônio em risco, a tua saúde em risco, porque, cara, quem empreende sabe, você trabalha 10, 12, 14 horas por dia, praticamente todos os dias, durante muitos anos, para conseguir ultrapassar ali a linha de ter um bom resultado financeiro. Então, a gente sabe o quão desafiador é. Tá? Quando você ultrapassa também é muito bom, você tem, obviamente, os louros, né, da vitória, da conquista, porém a gente sabe quão desafiador é isso. E aí, quando eu fui gravar esse vídeo, eu pensei, cara, eu vou só ligar a câmera e abrir meu coração, compartilhar um pouquinho com você, porque é um dia a dia desafiador, mano, tá? E a lição que fica pra mim hoje em dia, em relação a isso, é que se você escolhe não desistir, se você escolhe perseverar, que é a minha escolha, tá? Eu não vou desistir, eu não vou abrir mão disso que eu faço, aconteça o que acontecer, você se torna mentalmente muito mais forte, sabe? Então, se hoje você que tá vendo esse vídeo tá passando por algum problema, tá pensando em desistir, em montar outra coisa, cara, persevera, continua remando. A gente às vezes tem aquela ansiedade de querer ter muito rápido os resultados que outras pessoas tiveram, alcançar níveis que talvez não são os nossos níveis ainda, mas por estar o tempo todo no Instagram, vendo outros empresários, a gente acha que tinha que estar naquele nível, mas calma. É importante lembrar que, cara, o nível que você está hoje, possivelmente, há 5 anos atrás você queria estar onde você está hoje. É o que eu passo hoje. Exatamente onde eu estou hoje é até um ponto além do que eu imaginava 5 anos atrás. Então a gente tem que se lembrar sempre de onde iniciou a jornada e sempre remar, continuar remando. Porque isso mantém a gente forte, mantém a gente no propósito. E a função desse vídeo é compartilhar um pouquinho isso com vocês, sabe? Escreve aqui embaixo se você está passando por alguma dificuldade na sua empresa. Aqui, assim, e você sabe o que é engraçado?
A empresa está muito bem, a minha empresa está indo muito bem, sabe? Os clientes estão gostando do trabalho, a empresa tem crescido, só que, às vezes, o excesso de coisa na vida do empresário faz com que ele paralise. Por exemplo, a minha mesa, aqui tá a câmera e aqui do lado tem a minha mesa. A minha mesa tá um caos de papel, de computador, de livro, de xícara de café, tá um caos. E trabalhar num caos desse é muito ruim. Então, por exemplo, acabando esse vídeo, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser organizar a minha mesa. Limpar ela, deixá-la pronta para ter um dia de trabalho bom, uma manhã de trabalho boa, uma tarde de trabalho boa. Porque isso daqui te dá, me dá um pouco mais de paz emocional, sabe? Olhar para a mesa e ver cada coisa no seu lugar. Se você, por exemplo, é que nem eu era no passado, eu era extremamente bagunceiro com mesa. A minha mesa era um caos. Hoje em dia eu busco manter ela muito arrumada, que é para eu ter um pouco mais de organização. Só que por conta de mudança, de um monte de coisa que aconteceu na última semana, eu fui acumulando papéis e coisas aqui na mesa. Tá? Mas então eu vou organizar aqui. E eu percebi essa semana, cara, o quão importante é você ter uma agenda diária bem organizada. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho aqui um caderno, tá? Que eu, por hábito, escrevo nele todo dia de manhã. Coisas que eu sou grato, objetivos do dia, coisas que eu tenho que fazer e coisas que eu não tenho que fazer, tá? E aí, todo dia eu venho ali bonitinho, eu ponho qual dia do mês é tudo certinho. Só que, cara, hoje é dia 9/10. A última vez que eu escrevi no caderno foi dia 30/9, ou seja, eu tava 8 dias sem planejar o meu dia, sem planejar ativamente o que eu tenho que fazer de forma proposital na minha empresa, sabe? Porque eu me mudei, como eu te falei, então aquele caos da vida, né? Dali, quando eu parei hoje, para escrever essa agenda aqui, escrever o que eu tinha que fazer, ser grato pelas coisas que eu sou grato. Eu falei, caramba, velho, como é destrutivo você passar uma semana, que seja, sem se planejar, sem começar o dia pensando onde você quer terminar aquele dia, começar aquela semana sem planejar onde você quer terminar aquela semana, entendeu? Mas isso acontece porque o dia a dia é selva, né, pai? O dia a dia é complicado. Então, cara, quando você tiver naqueles dias difíceis que você tá, que você vai ter, isso acontece com todo mundo, lembra de onde você saiu, sabe? E tenta lembrar para onde você tá indo, quem são as pessoas que estão com você, porque certamente isso vai te dar força para seguir, independente do que tá acontecendo, independente do excesso de trabalho, do excesso de pressão, tá? Só continua remando. É sobre isso que eu queria falar com você hoje, tá bom? Tamo junto. Fica com Deus.